Oi pessoal, eu sou o Alessandro e chegamos ao começo de abril, ou seja, a hora de falar das minhas melhores leituras do mês de março. Não é porque é 1º de abril que é mentira, prometo que eu tô falando a verdade. Esse mês são 11 quadrinhos. Esse mês de março de 2021 eu li muita coisa boa. Vocês devem ter reparado pelos meus títulos, né? Uma das melhores séries, será o melhor quadrinho de 2021. Foi um mês que realmente, eu li bastante coisa que eu curti bastante mesmo. Foi difícil fazer a lista. Na verdade, iam ser 12, eu reduzi e falei, cara, eu queria 10. Então tá bom, vou aceitar 11. E olha que tem um quadrinho que eu ainda não terminei, que é um quadrinho que, estaria aqui com certeza, e é um quadrinho que disputa uma vaga nos meus melhores do ano, né? Mas não tá, eu tô terminando ele ainda. Se eu tivesse terminado, alguém ia sair, né? Ou sei lá, eu ia ceder e colocar 12. Enfim, a pilha é grande, né? Mas não é porque tem quadrinho que eu li mais de um volume. Deixa eu mostrar pra vocês. Caramba, tá pesado aqui. Isso aqui tá pra questão de fazer exercício, né? Mas assim, antes de começar a falar, jabazinho rápido, né? O link da Amazon tá na descrição. A galera sabe que se for fazer uma compra nessa loja e usar o link, qualquer compra que você for fazer, desde um caderno, sei lá, até um mega computador, um gibi, um livro, qualquer coisa que você for comprar, se você usar esse link, ajuda demais o canal a se manter e a melhorar, né? O que me permite fazer cada vez mais melhores vídeos. Bom, eu vou deixar tanto o link geral da loja, quanto também o link dos quadrinhos que eu comentar aqui que forem vendidos lá. Nem todos os são, um pelo menos não é. Mas os que forem, vai estar aí. E, gente, tem de tudo. Tem Bonelli, tem mangá, quadrinho brasileiro, Marvel, quadrinho americano fora da Marvel e da DC, quadrinho argentino, quadrinho espanhol, vamos colocar assim, quadrinho franco-belga, né? Então vamos começar. Começar com a Bonelli. Bonelli tem dois quadrinhos aqui, né? O primeiro é de Landog 19, com essa história Sombras, que é uma história do Tiziano Sclave, e uma história, roteiro do Tiziano Sclave e desenho do Ugolino Cosso. O que acontece é o seguinte, essa história ela é muito boa, só que ela não é agradável, realmente não é para mim não foi uma experiência agradável a leitura, porque o tema é um tema pesado, né? Envolve assassinato de crianças, né? E, só que o Tiziano Sclave constrói uma trama forte a partir disso, uma trama de terror urbano, que, ao meu ver, o final ele tá aquém da jornada, mas ainda assim é um final bacana, um final interessante, né? Mas se esse mês teve uma história da Bonelli sobre assassinato de crianças, no meu top 11, vamos colocar assim, também teve uma sobre assassinato de idosos, essa daqui, ó, Júlia, volume 11. É uma história escrita pelo criador da personagem, né, o Giancarlo Berardi, e desenhada por ninguém menos que o Sérgio Topi. Essa é uma história que começa com um assassinato num asilo, um assassinato brutal, o corpo do velhinho ele é cortado e espalhado, né, e ninguém sabe quem fez aquilo e por quê. E é uma história que vai discutir um pouco o lugar que a nossa sociedade dá para os idosos. É uma história que termina com engasgo na garganta. Enfim, uma do Dylan Dog e uma da Júlia, nas minhas melhores leituras de março. Vamos lá, outra história, agora uma história sinistra aí, que é Tomie, pelo menos acho que é assim que se pronuncia. Eu falava Tomie, né? Eu vi o pessoal do POC Nanquim falando Tomie, acho que deve ser Tomie. Eles estão licenciando, né? Então eles conhecem mais. Bom, é um primeiro quadrinho do Junji Ito, que é um mangaka de terror muito famoso. Tem outras obras publicadas no Brasil, como Uzumaki, tem também Fragmentos do Horror, e agora sai pela Pipoca Nanquim. Vão ser 2 volumes, esse é o primeiro, e é uma obra, que é uma história que fala de uma menina, né, muito bonita, muito assim, que desperta desejos fortes nos homens, e que esses homens, ao desejá-la, sempre terminam matando, né? Só que ela sempre volta. E aí que o terror começa. É uma história que versa sobre desejo, que versa sobre o que significa esse desejar a morte dessa mulher que o encanta. A resenha, eu fiquei muito feliz com a resenha que eu fiz sobre esse quadrinho. Se você quiser dar uma olhada, porque aqui não é o espaço para eu falar de algumas camadas que, pelo menos na minha cabeça, fazem sentido, né? Mas enfim, baita mangá aí lançado pela Pipoca e Nanquim. Vamos lá, já foi Bonelli, já foi mangá, vamos para o quadrinho brasileiro. Revolta da Vacina, do André Diniz. Quadrinho que é ambientado, pasmem, na revolta da vacina, né? É um quadrinho que mostra a jornada de um migrante, de alguém que vem para o Sudeste, né, que chega no Rio de Janeiro, fez um pacto com o pai de viver 6 meses na capital para conseguir
avançar na sua carreira de desenhista. Ele tem uma relação muito turbulenta com o pai. Esse tema do pai, da relação com o pai, é um tema que o André Diniz com certa frequência trabalha. Trabalhou em Matei Meu Pai Foi Estranho, por exemplo. Só que ele chega aqui no Rio, no contexto da revolta da vacina e no contexto da reforma Pereira Passos, né? Uma ebulição popular, uma mudança social grande na cidade, e ele vai viver suas angústias pessoais nesse contexto de turbulência social. Quadrinho bem legal e o tema de uma grande atualidade, né? Bom, agora já foram os 3, né? Já foi o quadrinho brasileiro. Vamos então para Marvel, né? É X-Men versus Quarteto Fantástico. Que gibi legal. Isso aqui tá ligado à fase do Jonathan Hickman. Esse gibi é escrito pelo Chips Zdarsky, que os desenhos são do Terry Dodson. Mas ele faz parte desse momento do Jonathan Hickman, dando os direcionamentos criativos da franquia Mutante. E aqui nós vemos a disputa pelo Franklin Richards, entre os mutantes, entre Krakoa, que vê o Franklin como um grande recurso, afinal, provavelmente ele é o mutante mais poderoso do mundo, e a família e o Quarteto Fantástico, que comete erros, né? Mas assim, é um quadrinho que ele traz elementos muito interessantes dessa nova fase dos mutantes. Na minha humilde opinião, depois do término das 2 primeiras minisséries, esse aqui é o ponto alto. A galera pergunta, dá pra ler só tendo lido os 4 primeiros números, as 2 primeiras minisséries do Hickman? Na minha opinião, dá sim, de boa. Embora isso aqui crie uma situação que com certeza vai ser desenvolvida no futuro. Outro quadrinho muito bom ligado a super-heróis é esse aqui, ó, Os Omega Men, do Tom King. O Tom King, ele escreveu aí o Batman, escreveu o Visão, escreveu o Senhor Milagre, tudo muito elogiado, né? O Batman dividiu opiniões. Mas esse aqui é um dos primeiros trabalhos dele para DC. Esse trabalho é muito bom. É muito bom. Nós vemos os Omega Men nessa situação de space opera aí, eles são rebeldes, que se insurgem contra um governo despótico. Só que eles também não são, assim, santos, né? E a situação aqui não é tão preto no branco. E a arte é do Barnaby Bagenda, e o Tom King trabalha esse tema, trabalha essa história a partir da temática do terrorismo, que ele conheceu bem, porque foi aí um agente da CIA, né? Que quadrinho legal. Esse é só o primeiro volume. Se mantiver essa qualidade, ele disputa a vaga entre os melhores do ano, quando encerrar o segundo volume, né, que acaba. Agora, vamos lá, outra série muito legal e que também pode disputar a vaga das melhores do ano, né, é Lock and Key. Eu reli o primeiro volume, né, e li os volumes 2, 3 e 4. Lock and Key, bom, série do Joe Hill, lançada aqui no Brasil pela editora Novo Século, né, sob o selo Geektopia. E é um quadrinho, cara, pra galera que gosta de mistério, gosta de coisas com uma pegada meio Lost, assim, vai curtir Lock and Key. É um quadrinho de terror que, bom, os protagonistas são uma família que tem que se mudar para uma cidadezinha pequena que fica numa ilha depois de uma tragédia terrível, né? Vai morar na casa que o pai cresceu. E acontece que ao ir morar nessa casa eles acabam lidando com mistérios que envolvem a casa, né? Mistérios que os adultos não percebem e que vão sendo percebidos a partir da criança, né? Assim, a sinopse não dá conta, né? Porque é cheia de reviravoltas, é cheia de ideias legais, assim. É um quadrinho do Joe Hill. O Joe Hill, filho do Stephen King, né, escreveu também Cesto de Cabeças, tem um selo da DC Comics que ele direciona agora, que é o Hill House. Mas esse aqui talvez é o quadrinho deles de maior pretensões, assim, uma série mais longa, faltam 2 volumes para serem encerradas no Brasil. Vamos ver como é que encerra, né? Mas quadrinho bem legal. Agora vai entrar uma releitura das melhores leituras do mês. Eu não costumo botar releitura, acabo relendo um pouco, que é Invencível. Estreou a série aí no Prime Video da Amazon. Que quadrinho bacana, minha gente. Esses são os 3 primeiros volumes, saíram em português. Eu descobri quando lancei o vídeo que saiu um 4º, não sabia. Então eu peguei vários encadernados em inglês, eu não tenho a série completa, foram 144 números, eu tenho 7 encadernados. Faltariam mais 5, né, da Ultimate Collection. E Invencível é um super-herói, é um quadrinho de super-herói muito violento, né, um quadrinho de super-herói muito violento, mas tem a cronologia, tem a curva de aprendizado do super-herói. Cara, é um quadrinho muito divertido de ler, assim, né? Tem comédia, tem tragédia. Na minha opinião, tão bom quanto The Walking Dead, do mesmo autor de The Walking Dead, que é o Robert Kirkman, né? Vamos agora pro final, né? Isso aqui é um quadrinho
que eu falei que é um quadrinho espanhol, mas ele é escrito pelo Roy Thomas, né? É porque, se eu não estou enganado, ele foi publicado originalmente na Espanha. E é um quadrinho que... Bom, o título é Red Sonja, a balada da deusa ruiva. Esse é um quadrinho que nós vemos o Roy Thomas e o Esteban Maroto se reunindo para trabalhar com a personagem, que eles tiveram assim uma importância fundamental na construção dela nos quadrinhos, né? E um outro desenhista, bom, aporta também, que é o Santi Casas. Esse aqui é o desenho do Santi Casas, olha só. Santi Casas ou Santi Casas, não sei como é que pronuncia. Vocês estão vendo que é preto, branco e vermelho. Preto, branco e vermelho. E, bom, vou mostrar aqui o desenho do do Esteban Maroto. Cara, aqui nós temos a origem da Sonja. É isso, né? Uma origem mítica da Sonja. Gostei bastante, né? Trabalha bem a tragédia pessoal dela. E aqui atrás tem o conto do Robert Howard, que nós temos a personagem Sonja de Rogatino, que é a personagem na qual o Roy Thomas se inspirou para criar a versão em quadrinhos da Sonja, que aparece pela primeira vez lá em Conan the Barbarian, número 23. Isso aqui me deu vontade de ler essas histórias mais antigas da Sonja aí com o Roy Thomas. Vamos lá, agora tem dois quadrinhos da Comic Zone. O primeiro é o Guarani, que é um quadrinho que tem autores argentinos, né, que é o Diego Agrimbal e o Gabriel Hipólite, mas que foi lançado originalmente na França. É um quadrinho que versa sobre os momentos finais da Guerra do Paraguai. Que nós vemos um fotógrafo francês vindo aqui fotografar as Índias, e ele acaba testemunhando os horrores, né? E o governo paraguaio, né, mandando crianças guarani lutarem na guerra, serem massacradas nessa guerra, porque o Paraguai não tem mais homens. E, ao fim, também vendo os soldados, inclusive brasileiros, massacrando essas crianças. Assim. É um quadrinho que questiona a guerra, né? Que na verdade não coloca nenhum dos lados como bom e mal. Assim, é um quadrinho que mostra muito essa sujeira da guerra. Assim. Um quadrinho bem bom, assim, e que trata de um momento assim, marcante e terrível da nossa história. E por último, mas não menos importante, né? Deus em pessoa. Por que eu deixei isso aqui por último, né? Eu falei que tem alguns aqui que concorrem à vaga. Março foi um mês muito bom, nas listas melhores do ano. Esse aqui, já posso dizer que tem vaga garantida, né? Tem que, tem que sair coisas muito ultra mega sensacionais para tirar Deus em pessoa da minha lista de melhores do ano. Que quadrinho legal. Quadrinho do Marc-Antoine Mathieu. Que bom, que mostra Deus aparecendo como pessoa no mundo de hoje. Na verdade, e não é o mundo de hoje, né? É o mundo de hoje meio construído numa fábula. E aí vemos esse Deus sendo julgado pelos homens. O Mathieu, ele se afasta de certos raciocínios, sei lá, ou apologéticos ou de crítica fácil, e constrói uma história que tem bastante filosofia aqui, tem bastante teologia. É uma história que é provocativa para religiosos, é uma história que é provocativa para ateus, é uma história que é provocativa para agnósticos, e ao mesmo tempo é uma história que é respeitosa. Gente, que gibi interessante. Teria intenção, o meu vídeo sobre esse quadrinho aqui já saiu, né? Ele durou o dobro do tempo dos meus vídeos, assim, de resenha. Ele durou 21 minutos, minha gente. É porque, e olha que eu saí do vídeo insatisfeito, porque tem muita coisa interessante, assim. Gibizaço. Esse aqui já tem vaga garantida nas melhores do ano. Tá aí na de melhores do mês de março, já tem vaga na de melhores do ano. Enfim, minha gente, foram essas as minhas leituras. Diz aí quais foram as tuas favoritas, né, que você leu recentemente. Você leu alguma dessas aqui? Concorda comigo? Discorda? Bota nos comentários. Não esquece também de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal, caso esteja chegando através desse vídeo. Tem vídeos sobre quadrinhos todos os dias por aqui. Inclusive, é comum ter 2 vídeos por dia. Último jabá, fiz do link da Amazon no começo, faço da Editora Novo Século no final. O canal fez uma parceria com a Editora Novo Século, né? A Editora Novo Século deu um cupom exclusivo para o Ministério dos Quadrinhos, Mini HQ, tá na descrição. Caso você vai fazer uma compra na loja da Editora Novo Século, que publica livro de tudo quanto é tipo. E também publica quadrinhos, tem os quadrinhos do Geektopia, tem Lock and Key, Primavera em Chernobyl, The Wicked My Dead Vine, tem um monte de coisa. Art, Sonic, Juice Dredd, tem um monte de coisa, né? Caso você vai fazer uma compra nessa loja, se você usar esse cupom, você ganha 30% de desconto, né? E o canal também ganha, assim, tipo, é um cupom que ajuda o canal tal qual o link da Amazon, né? Então tá aí, né? São os caminhos que a gente usa para viabilizar esse trabalho aqui, né? Bom, só que para o cupom funcionar tem que estar cadastrado na loja da Editora Novo Século, tá? Funciona para clientes. O que é um cliente? É alguém que está cadastrado na loja, né? Enfim, minha gente, é isso. Valeu por ter assistido. Um abração e até o próximo vídeo.